O segredo da imaginação. Transcrição do disco de vinil de 1960. Neville Goddard. Pode parecer incrível, mas é verdade. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Na verdade, a própria vida é uma atividade de imaginação. Tudo o que vemos, embora pareça fora, está dentro, em nossa imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Nada aparece ou continua sendo por um poder próprio. Os eventos acontecem porque atividades imagináveis comparativamente estáveis os criaram. E eles continuam existindo apenas enquanto recebem tal apoio. Portanto, o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, cuja solução todos devem aspirar. Pois o poder supremo, a sabedoria suprema e a alegria suprema, estão na solução deste grande mistério. Quando o homem resolver o mistério da imaginação, terá descoberto o segredo da causação, ou seja, a imaginação cria a realidade. A imaginação divina e a imaginação humana não são dois poderes, mas um. A distinção válida que existe entre eles não está na substância com que operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante. Atuando em alta tensão, um ato imaginável é um fato objetivo imediato. Com chave baixa, um ato imaginável é realizado em um processo de tempo. A história humana, com suas formas de governo, suas revoluções, suas guerras e, de fato, a ascensão e queda das nações, poderiam ser escritas em termos das atividades imaginárias de homens e mulheres. Todos os homens e mulheres imaginativos estão sempre lançando encantamentos, e todos os homens e mulheres passivos, que não têm vidas imaginativas poderosas, estão continuamente passando sob o feitiço de seu poder. Se a imaginação é a única coisa que age ou está nos seres ou homens existentes, como Blake acreditava, então nunca devemos ter certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que iniciou essa sutil mudança na mente dos homens. Ou que a paixão, por causa da qual a terra foi encharcada de sangue, não começou na imaginação de algum menino pastor iluminando seus olhos por um momento, antes de seguir seu caminho. O futuro é a atividade imaginável do homem em sua marcha criadora. Imaginar é o poder criativo, não apenas do poeta, do artista, do ator e do orador, mas do cientista, do inventor, do comerciante e do artesão. Seu abuso na criação desenfreada e desagradável de imagens é óbvio. Mas seu abuso na repressão indevida gera uma esterilidade, que priva o homem de uma verdadeira riqueza de experiência. Imaginar novas soluções para problemas cada vez mais complexos é muito mais nobre do que restringir ou matar o desejo. A vida é a solução contínua de um problema continuamente sintético. Imaginar cria eventos. Nosso mundo, criado a partir da imaginação dos homens, compreende incontáveis crenças conflitantes. Portanto, nunca poderia haver um estado perfeitamente estável ou estático. Os acontecimentos de hoje estão destinados a perturbar a ordem estabelecida de ontem. Agarre-se ao seu ideal em sua imaginação. Nada pode tirar isso de você, exceto o seu fracasso em persistir em imaginar o ideal realizado. Imagine apenas os estados que são de valor ou prometem bem. Para tentar mudar as circunstâncias antes de mudarmos nossa imagem atividade final, é lutar contra a própria natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança imaginária. Tudo o que fazemos desacompanhado de uma mudança imaginária não passa de um reajuste fútil de serviços. Imaginar o desejo realizado traz uma união com aquele estado. E durante essa união nos comportamos de acordo com nossa mudança imaginária. Isso nos mostra que uma mudança imaginária resultará em uma mudança de comportamento. No entanto, nossas alterações imaginárias comuns, à medida que passamos de um estado para outro, não são transformações. Porque cada um deles é rapidamente sucedido por outro na direção inversa,
mas sempre que um estado se torna tão estável, a ponto de se tornar nosso estado de espírito constante, nossa atitude habitual, então esse estado habitual define nosso caráter e é uma verdadeira transformação. Agora deixe-me chamar sua atenção para o design da capa deste disco. Você notará um homem sentado em um banco de parque imaginando-se em uma casa. Este é o segredo de quem fica na cama acordado enquanto sonha as coisas verdadeiras. Eles sabem como viver em sua própria casa dos sonhos até que, de fato, o fazem. O homem, por meio de um sonho acordado controlado, pode predeterminar seu futuro. Essa atividade imaginária, de viver no sentimento do desejo realizado, conduz o homem através de uma ponte de incidentes para a realização do sonho. Se vivermos no sonho, pensando nele e não nele, então o poder criativo da imaginação responderá à nossa fantasia aventureira, e o desejo realizado nos invadirá e nos pegará desprevenidos. O homem é todo imaginação, portanto, o homem deve estar onde está na imaginação, pois sua imaginação é ele mesmo. Perceber que a imaginação não é algo ligado aos sentidos, ou encerrado dentro do limite espacial do corpo, é o mais importante. Embora o homem se mova no espaço pelo movimento de seu corpo físico, ele não precisa ser tão restrito. Ele pode se mover por uma mudança no que ele está ciente. Por mais real que seja a cena em que repousa a visão, o homem pode contemplar uma cena nunca antes testemunhada. Ele sempre pode remover a montanha se ela perturbar seu conceito de como a vida deveria ser. Essa capacidade de passar mentalmente das coisas como elas são, para as coisas como deveriam ser é uma das descobertas mais importantes que o homem pode fazer. Revela o homem como um centro de imaginação com poderes de intervenção, que lhe permitem alterar o curso dos acontecimentos observados, passando de sucesso em sucesso através de uma série de transformações mentais da natureza, dos outros e de si mesmo. Como ele faz isso? Autoabandono. Esse é o segredo. Ele tem que se abandonar mentalmente ao seu desejo realizado, em seu amor por esse estado, e assim viver no novo estado e não mais no velho estado. Agora não podemos nos comprometer com o que não amamos. Assim, o segredo da autocomissão é a fé mais o amor. Fé é acreditar no que é incrível. Comprometemo-nos com o sentimento do desejo realizado na fé de que esse ato de autocomissão se tornará realidade, e isso acontecerá porque a imaginação cria a realidade. A imaginação é conservadora e transformadora. É conservador quando constrói seu mundo a partir de imagens fornecidas pela memória e da evidência dos sentidos. É criativamente transformadora quando imagina as coisas como deveriam ser, construindo seu mundo a partir dos sonhos generosos da fantasia. Na procissão das imagens, as que prevalecem naturalmente são as dos sentidos. No entanto, uma impressão sensorial presente é apenas uma imagem, não difere em natureza de uma imagem de memória ou da imagem de um desejo. O que torna uma impressão sensorial presente tão objetivamente real é a imaginação do indivíduo funcionando nela e pensando a partir dela. Enquanto em uma imagem de memória ou um desejo, a imaginação do indivíduo, a ação não está funcionando nela ou pensando a partir dela, mas está funcionando a partir dela e pensando nela. Se o indivíduo entrasse na imagem em sua imaginação, como sugere o desenho da capa deste disco, então ele saberia o que é ser criativamente transformador, então realizaria seu desejo, e então seria feliz. Toda imagem pode ser incorporada, mas a menos que o próprio homem entre na imagem e pense a partir dela, ela é incapaz de nascer. Portanto, é o cúmulo da tolice esperar que o desejo seja realizado pela mera passagem do tempo. Aquilo que requer ocupação imaginativa para produzir seu efeito, obviamente não pode ser afetado sem tal ocupação. Não podemos estar em uma imagem e não sofrer as consequências de não estar em outra. A imaginação é sensação espiritual. Digite a imagem do desejo realizado.
Agora, isso é o que quero dizer com sensação espiritual. Imagine que você está segurando uma rosa na mão. Cheire isso. Você detecta o odor de rosas. Bem, se a rosa não está aqui, por que sua fragrância está no ar? Através da sensação espiritual, isto é, através da visão imaginária, som, cheiro, paladar e tato, o homem pode dar vivacidade sensorial à imagem. Se o fizer, todas as coisas conspirarão para ajudar na colheita. E, refletindo, ele verá quão sutis foram os fios que levaram ao seu objetivo. Ele nunca poderia ter inventado os meios que sua atividade imaginária usava para se realizar. Se o homem deseja escapar de sua fixação sensorial presente, transformar sua vida presente em um sonho do que poderia muito bem ser, ele tem apenas que imaginar que já é o que deseja ser, e então sentir o que esperaria sentir sob tais circunstâncias. Deixe-o, como faz de conta de uma criança, que está refazendo o mundo segundo seu próprio coração, cria seu mundo a partir de puros sonhos de fantasia. Deixe-o mentalmente entrar em seu sonho. Deixe-o fazer mentalmente o que ele realmente faria se fosse fisicamente verdade. Ele descobrirá que os sonhos são realizados não pelos ricos, mas pelos imaginativos. Nada se interpõe entre o homem e a realização de seu sonho, a não ser os fatos, e os fatos são criações da imaginação. Se o homem mudar sua imaginação, mudará os fatos. O homem e seu passado são uma estrutura contínua. Essa estrutura contém todos os fatos que foram conservados e ainda operam abaixo do limiar de sua mente superficial. Para ele, é apenas história. Para ele, parece inalterável, um passado morto e firmemente fixado. Mas para si é viver, faz parte da idade viva. Não podemos deixar para trás os erros do nosso passado, pois nada desaparece. Tudo o que foi ainda existe. O passado ainda existe, e daí ainda dá seus resultados. O homem deve voltar na memória, procurar e destruir as causas do mal, por mais distantes que estejam. Esse ir para o passado e reproduzir uma cena do passado na imaginação como deveria ter sido representado pela primeira vez, eu chamo de revisão, e revisão resulta em revogação. Mudar nossas vidas significa mudar o passado. As causas do mal presente são as cenas não revisadas do passado. O passado e o presente formam toda a estrutura do homem. Ele está carregando todo o seu conteúdo com ele. Qualquer alteração de conteúdo resultará em uma alteração no presente e no futuro. Viva nobremente, para que a mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado. Se você deixar de fazê-lo, lembre-se, o primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. Se o passado é recriado no presente, o passado revisado também será recriado no presente. Ou então a promessa de que, embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve, é uma mentira. Pode surgir a questão de como representar os outros para nós mesmos como melhores do que eles realmente eram, ou reescrever mentalmente uma carta para ajustá-la ao nosso desejo, ou revisando a cena de um acidente, a entrevista com o empregador e assim por diante, poderia mudar o que parece ser os fatos inalteráveis do passado, mas lembre-se de minhas reivindicações por imaginação. A imaginação cria a realidade. O que ela faz pode desfazer. Não é apenas conservador, construindo uma vida a partir de imagens fornecidas pela memória, é sempre criativamente transformadora, alterando um tema já existente. A parábola do mordomo injusto dá a resposta a esta pergunta. Podemos alterar nosso mundo por meio de uma certa prática ilegal, por meio de uma falsificação dos fatos, isto é, por meio de uma certa alteração intencional daquilo que experimentamos. E tudo isso é feito na própria imaginação. Esta é uma forma de falsidade, que não só não é condenada, mas é realmente aprovada no ensino do Evangelho. Por meio de tal falsidade,
Um homem destrói as causas do mal e adquire amigos. E com a força desta revisão prova, a julgar pelos altos elogios que o injusto mordomo recebeu de seu mestre, que ele é merecedor de confiança. Como a imaginação cria a realidade, podemos levar a revisão ao extremo e revisar uma cena que de outra forma seria imperdoável. Aprendemos a distinguir entre o homem, que é todo imaginação, daqueles estados em que ele pode entrar. Um mordomo injusto, olhando para a angústia de outro, representará o outro para si mesmo como deve ser visto. Se ele mesmo estivesse em necessidade, como o homem da capa deste disco, entraria em sua casa dos sonhos em sua imaginação, e imaginaria o que veria, como as coisas pareceriam e como as pessoas agiriam, depois que essas coisas fossem. Então, nesse estado, ele adormece sentindo o que esperaria sentir em tais circunstâncias. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse mordomo injusto, falsificando mentalmente os fatos da vida para libertar os indivíduos para sempre. Pois a mudança imaginal avança até que, por fim, o padrão alterado seja realizado nas alturas da realização. Nosso futuro é nossa atividade imaginária em sua marcha criativa. Imagine melhor do que o melhor que você conhece.